Genética é algo que a gente tem que pesar bastante, tá? E tudo que a criança viveu de parte ambiental, tá? Tudo que não é genético a gente chama de ambiental, que vem do ambiente. Droga, por exemplo, é algo que é ambiental. E as questões ambientais, elas são preveníveis em geral. Tá? Idade dos pais, genética dos pais, a gente não tem como mudar, tá? Depois que está feito o filho. Tá? Mas fumar ou não fumar, comer bem ou não comer bem, tomar o remédio ou não tomar o remédio, cuidar ou não cuidar do meu filhote, isso tudo a gente tem como mudar, isso é ambiental, certo? Então tudo que não é genético é ambiental, a gente tem como mudar. Lembrar que ao longo da vida, o cérebro ele vai se desenvolvendo desde muito cedo lá dentro, tá? Nas primeiras semanas já de gestação, o cérebrozinho já começa a formar, tá? O seu molde, tá? É muito cedo isso que ocorre na vida e, ao contrário do que muitos pensavam, o cérebro só termina a sua maturação por volta dos 21, 24 anos. Então antes a gente pensava, 18 anos estou completo, já posso beber, casar, trabalhar. Não, parece que não é assim. O cérebro aos 8 anos não está totalmente maduro ainda. Tá? Então, por isso que tem alguns países que já inteligentemente, né, ensinam primeiro a dirigir, né? Pode dirigir, depois que tu vai aprender a beber, né? Mas eles têm mais controle nas leis, né? No controle de venda de drogas, né? No controle de venda das suas drogas lícitas, né? Vai para os Estados Unidos, eles pedem documento quando tu vai comprar uma cerveja, né? Não é aqui, assim, que... Vai lá comprar um cigarro para mim, fulano. E o cara vende, né? Uma criança de 5 anos, tá? Então, tem todas essas questões que o Brasil tem que caminhar muito ainda, né? Ainda pensa em legalizar maconha, imagina, se legalizar maconha, não consegue nem controlar o cigarro para a criança de 4 anos que pede para o pai comprar, vai controlar a maconha para menor de idade, não consegue, tá? Tudo que a pessoa vai desenvolvendo ao longo da vida, vai vivenciando ao longo da vida, vai formando o caráter dela, através das memórias, tudo que ela vivencia. Tá? Então, temperamento mais caráter, segundo o psiquiatra Cloninger, forma a nossa personalidade. A mesma coisa com a inteligência. A inteligência tem uma porção genética importante e uma porção ambiental também importante. Tá? Se tudo ocorreu legal, se tem uma inteligência normal, se tem uma personalidade normal. Lembrar que todos nós temos uma capacidade de resiliência, que é a resistência às coisas que vão acontecendo ao longo da vida. Tem pessoas que são muito pouco resilientes. Qualquer coisinha já desenvolve um transtorno mental. Tem outras que são super resilientes, acontece um monte de desgraça na vida e estão lá inteiraças. Tá? Resiliência é um sinal de saúde mental. Tem aspectos genéticos, tem aspectos também de criação, tem aspectos ambientais, bastante coisa envolvida na resiliência. E o produto final disso vai ser se a criança vai ter ou não, o adulto vai ter ou não algum transtorno mental. Tá? Então, considerem história familiar, sempre vejam quem é o papai, quem é a mamãe. Às vezes a gente não sabe nem quem é o pai, não sabe nem quem é a mãe. Isso é bem importante a gente saber. Tá? Questão genética. Tá? E às vezes não saber quem é o pai e a mãe também influencia na questão do que aquela criança vai formando dentro da cabeça dela, de quem são os pais dela, que a gente tem que ter uma história, a gente tem que construir uma história da nossa família, de onde é que a gente veio ao longo da vida. Dependendo de como isso é manejado, a criança pode, por exemplo, eu fui abandonado, eu fui maltratado, minha mãe era má, meu pai era mau, talvez eu seja mau também. Então, veja que cuidado que a gente tem que ter. Doenças, né? Qualquer doença que acontece dentro do período pré-natal, teve uma rubéola, teve sífilis, teve HIV, no pré-natal lá teve um parto demorado, a criança teve circular de cordão, foi para a UTI, tudo isso importa na hora da gente ver um aprendizado, um transtorno comportamental na criança. Tudo isso influencia bastante. Tá? Então, o TDAH, vocês vão ver que tem bastante relação com problemas pré-natais, déficit de atenção e hiperatividade. Tá? E a questão de substâncias, como tu falaste, né? Então, a importância de saber se a mãe fumou na gravidez, se a mãe bebeu álcool na gravidez, se a mãe usou alguma droga na gravidez, se usou antibiótico na gravidez, tá? Se usou qualquer medicação, a gente sabe que agora, vi esses tempos pesquisa, paracetamol aumenta autismo. Tá? Então, a gente não sabe exatamente assim, mas óbvio que se não tomar nada é melhor. Tomou alguma coisa, a gente tem que relatar. Sim, tem que registrar na carteirinha lá da gestante para a gente saber depois se aconteceu alguma coisa diferente.
Tá? A questão de substância também nos preocupa muito também, porque cada vez mais os jovens estão usando drogas na adolescência, num cérebro que ainda está totalmente em formação. Então, por exemplo, uma coisa é usar maconha aos 12, uma coisa é usar maconha aos 24. Aos 12 o cérebro está em plena formação. E tem estudos já mostrando que a maconha precocemente altera a arquitetura cerebral. Tá? Já uma coisa que lá com 24 já é diferente. É difícil tu ver uma pessoa, comecei a fumar maconha lá com meus 30 anos e fiquei viciado. Tá? É bem mais difícil do que um jovem que começa a usar maconha, e esse tem muito mais chance de vir a ser um usuário frequente, com caráter de dependência. Vocês vão ter isso numa aula específica. A questão das toxinas estão sendo bastante estudadas agora, a questão que tem na água de hoje em dia, o que tem nos alimentos de hoje em dia, se isso influencia no neurodesenvolvimento. Será que tem alguma coisa no plástico das comidas que estão causando alterações, que as crianças estão tendo mais autismo, estão tendo mais déficit de atenção e hiperatividade? Isso tudo ainda é algo a ser estudado. A poluição, o que influencia isso, tudo isso é algo a ser estudado. Tá? Da questão das memórias, existem dois tipos de memória que vocês têm que lembrar, aos quais a gente possui. Uma é a memória episódica, tá? A gente pode chamar que é onde formam os traumas. Tá? Então, cheguei em casa e estava pegando fogo. Aí eu lembro que estava pegando fogo. Ou seja, formou uma imagem, formou um filmezinho. Isso é memória que a gente chama de explícitas. Tá? Uma memória, de uma foto. A gente tem como fazer filme disso. Certo? Os traumas infantis, em geral, danificam este tipo de memória. São questões específicas da memória explícita, traumática. E já a memória implícita é a memória que a gente adquire através da convivência, do aprendizado. A pessoa aprende a tocar um piano, isso é memória implícita. A pessoa aprende a dirigir, aprende a andar de bicicleta, isso é memória implícita. Certo? Então, e a memória implícita, ela é involuntária, a gente aprende assim sem... É uma coisa que a gente não tem muito controle sobre ela. Tá? A memória explícita, a gente já tem um controle maior. Certo? Então, são dois tipos de memória que a gente acaba tendo que ter em mente na hora de avaliar uma criança, avaliar um adolescente. Tá? O que ela aprendeu ao longo da vida, o que ela vivenciou ao longo da vida, tudo isso é importante. Somando tudo isso, gente, vai ver se aquela criança vai ter ou não alguma psicopatologia. Tá? Somando isso ou não, a gente vai ver. É uma equaçãozinha, né? Não é tão linear isso aqui eu gastei um tempão para fazer, cada vez está mudando, mas, em geral, quando a gente está pegando uma criança, um adolescente para investigar, a gente tem que ver tudo isso aí, em geral, a gente sempre acha alguma alteração assim que aconteceu.